Bem, então no exercício eu peço que vocês acompanhem pelo livro, porque eu não transcrevi aí, tá? Está na página 31. Exercício 1. Indique aspecto político, econômico e militar que contribuíram para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais e, consequentemente, do feudalismo, a partir do século XII. Olha só. O aspecto político veio que cessaram as invasões bárbaras e, com isso, a população que tinha ido para as propriedades feudais para pegar proteção entendeu que não precisava mais da proteção dos senhores feudais e começou a abandonar as propriedades feudais e a se dirigir para as cidades. Já o aspecto econômico foi o surgimento do comércio nas cidades, o desenvolvimento dos comércios, que passou a gerar muita riqueza, atraindo a população para lá. Já o aspecto militar foi que os exércitos dos senhores feudais estavam enfraquecidos pela participação nas cruzadas e porque estavam envolvidos em diversos conflitos, como a Guerra dos 100 Anos, como a retomada da Península Ibérica, e por isso, com esse exército enfraquecido, os senhores feudais não conseguiam mais conter as revoltas dos trabalhadores e tiveram que pedir a ajuda do rei, né? A questão 2 diz assim: essencialmente, etc, etc. Na perspectiva de Anderson, o Estado absolutista significou um rompimento drástico em relação à fragmentação política do período feudal? Não, não foi um rompimento drástico, porque o rei centralizou e aumentou o seu poder, mas ele não tomou nenhuma medida drástica. Inclusive, o rei manteve muitos privilégios da nobreza, como, por exemplo, talvez a principal, a liberação de pagar impostos. A B diz assim: na visão de Anderson, qual era o grupo social dominante nos quadros do Estado absolutista? Justifique. A nobreza, continuava a ser a nobreza, era a nobreza antes e o rei, o poder central, não mudou isso aí, né? Por que era a nobreza o poder dominante? Porque, além deles terem muitos privilégios, eram eles, os nobres, que ocupavam os principais cargos do Estado, da burocracia da administração do Estado. Ora, o rei era um nobre também, então, na verdade, ele estava puxando a brasa para a sardinha dele, não é verdade? A letra C diz assim: além dos elementos apontados no texto, indique mais duas características constitutivas dos estados modernos. Coloquei várias aí, né? Os estados modernos tinham um poder central único, uma moeda única, padronizada, um exército único, um código único de leis que valia para todos, a cobrança de impostos era feita pelo rei e os impostos eram pagos pelo povo, a nobreza não pagava, e por aí vai. Então, são várias características desses estados modernos, que foram os estados absolutistas. A questão 3 diz assim: as monarquias absolutas introduziram os exércitos regulares, porque antes não tinha. Lembram lá quando viram a queda do Império Romano? Quando havia necessidade, os camponeses, os pequenos proprietários de terra, eram convocados para ir lutar. Não tinha um exército profissional. Aqui passou a ter. Então, as monarquias introduziram exércitos regulares, uma burocracia permanente, o sistema tributário nacional, a codificação do direito e os primórdios de um mercado unificado. Todas essas características parecem ser eminentemente capitalistas. Explique como a centralização do poder beneficiou a burguesia emergente, né? A centralização do poder, ela beneficiou os comerciantes, a burguesia, porque, primeiro, permitiu que tivesse uma moeda única, permitiu que tivessem leis únicas, acabou com as barreiras alfandegárias que uma propriedade cobrava tributo da outra para deixar a mercadoria entrar. Constituiu maior segurança para as caravanas pelos caminhos do reino, porque antes elas eram assaltadas o tempo todo, né? Então, unificou os pesos e medidas. Se ia medir uma quantidade, sei lá, de produção agrícola, era uma medida única. Antes, cada propriedade tinha a sua medida. Letra B. Conceitue absolutismo monárquico.
esse absolutismo monárquico era uma estrutura política e administrativa na qual os reis tinham todos os três poderes. Por isso era absolutismo. O poder do rei era chamado de absoluto. O poder da justiça, judiciário, poder legislativo e o poder executivo, execução das leis. Mas, apesar disso, não era um poder ilimitado, o que é a próxima pergunta. Podemos afirmar que, apesar de os reis absolutistas possuírem grandes poderes, estes eram limitados? Sim, os poderes eram limitados, né? O rei, ele tinha limites, ele não podia, por exemplo, mexer com os costumes, não podia mexer com as tradições, não podia mexer com os privilégios decorrentes do pertencimento e os privilégios da nobreza. Se ele fizesse isso, tinha uma revolta geral contra ele. E a questão 4 diz assim: explique como o processo de centralização dos poderes nas mãos do rei favoreceu o desenvolvimento econômico da burguesia. A gente já comentamos, na verdade, né? A centralização dos poderes no rei permitiu que houvesse uma lei única, uma moeda única, uma proteção para os comerciantes e suas caravanas, permitiu que houvesse pesos e medidas únicos em todo o reino, permitiu que encerrassem, que terminassem as barreiras alfandegárias, cobrar tributo de uma propriedade para outra, e tudo isso permitiu que o comércio desenvolvesse. Desenvolvendo o comércio, os comerciantes foram ficando cada vez mais ricos, beleza? Para esse vídeo por aqui.